Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos conferir um novo conteúdo nessa nossa aula de número 21. Acompanha comigo. Aí está, objeto de conhecimento, trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas, tá? O detalhamento são as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, nós vamos falar sobre o triângulo retângulo, tá? Você pode pensar que triângulo é tudo a mesma coisa, mas não é. Apesar de todo triângulo ter dois lados, né, até em função do nome, mas os triângulos, eles são diferentes, tá? O triângulo retângulo, por exemplo, é um dos tipos de triângulos que nós temos dentro da geometria, tá? E por que ele recebe esse nome de triângulo retângulo? Você já parou para se perguntar? Esse nome vem do retângulo, exatamente. Se você pegar um retângulo e traçar uma diagonal de um vértice a outro, de um canto ao outro, vamos dizer assim, né? Desse retângulo ou desse quadrado, você terá o surgimento de dois triângulos. Olha só, pega uma folha de papel ofício, por exemplo, e dobra ela na diagonal, né, no sentido ali de juntar um canto com o outro dessa folha. Você vai ter dois triângulos retângulos, tá? Então o triângulo retângulo ele surge a partir de um retângulo, tá? Uma característica importante do triângulo retângulo é que ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá? Então todo triângulo possui três ângulos, né? Mas no caso do triângulo retângulo, um deles será igual a 90 graus. E os outros dois vão se dividir ali entre os outros 90 graus que sobram. Já que, num triângulo, né, o somatório dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Nem mais, nem menos. 180 graus. Tá bom? Beleza? Então vamos à nossa cartela, onde nós temos aí algumas definições, tá? Vamos falar aqui sobre as razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Veja, nós iremos estudar aqui três razões: o seno, o cosseno e a tangente. Tá? São as três razões trigonométricas que nós vamos estudar do triângulo retângulo, ok? Bom, existem essas três razões e como que elas se relacionam entre si, né? Veja, acabei de falar para vocês ali que um triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Então aí está o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte: a hipotenusa ela sempre estará do lado oposto a esse ângulo de 90 graus. Isso significa que esse lado do triângulo aqui é a minha hipotenusa. Vou colocar aqui abreviado, tá? Hipotenusa. Os outros dois lados serão os catetos. Vou colocar abreviado também, cateto A e cateto B. Tudo bem? Então, meus amigos, um triângulo retângulo ele possui essas três partes. São dois catetos, cateto A e cateto B, e mais a hipotenusa, ok? A hipotenusa, ela sempre está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, ok? A hipotenusa, ela também é o maior lado que você vai ter nesse triângulo retângulo, tá bom? Então não tem como você inverter a posição da hipotenusa no triângulo retângulo, tá? Porque ela está, em primeiro lugar, ela sempre estará do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então só aí você já consegue localizar facilmente a hipotenusa, tá? Segundo, ela sempre será o maior lado desse triângulo retângulo, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, nós já conhecemos as partes aí que compõem o nosso triângulo retângulo, né? Beleza? Agora vamos aqui, ó.
A gente precisa entender essas três relações aqui. Vamos primeiro começar entendendo o seno, tá? O que é o seno? O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você me pergunta, professor, cateto oposto a quem? Aí nós vamos utilizar uma referência. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, como referência. Vamos supor que esse ângulo vale 30 graus, tá? Vamos supor que esse ângulo aí vale 30 graus. Ora, quando eu digo cateto oposto, eu estou me referindo ao cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Então, se o ângulo de 30 graus está aqui, quem está do lado oposto a esse ângulo de 30 graus? Ora, quem está do lado oposto é o cateto A. É ou não é? Oposto àquilo que está do outro lado. Então, quem está do outro lado é o cateto A. E quem está do lado adjacente a esse ângulo de 30 graus? Veja, adjacente é aquilo que está ao lado, tá? Então, ao lado desse ângulo de 30 graus, nós temos o cateto B e nós temos a hipotenusa, né? Então, nesse caso aqui, só pode ser o cateto B, tá? Cateto adjacente será o nosso cateto B sobre a hipotenusa. Então, a gente vai trabalhar o cosseno, tá? Olha só, o cosseno será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é o cateto adjacente? Nesse caso aqui, é o cateto B. E a hipotenusa ela sempre vai ser a mesma para os dois, tá? É importante você entender a posição de cada uma dessas partes, né, do nosso triângulo aqui, porque quando a gente for resolver alguns exercícios, é muito comum a dúvida, eu vou utilizar seno, vou utilizar cosseno, vou utilizar tangente, como é que eu sei qual dessas razões eu vou utilizar para resolver aquele problema, né? Então, para a gente descobrir isso, a gente precisa conhecer, tá, essas partes aqui do nosso triângulo retângulo. Então, quando eu estou falando de cateto adjacente, nesse caso aqui, eu estou me referindo a esse lado do triângulo, a esse cateto aqui, ó. Cateto é lado, tá? Entendo como lado do triângulo. Recebe matematicamente esse nome de cateto, mas nada mais é do que um dos lados desse triângulo. Assim como hipotenusa também, a gente pode entender como sendo o lado do triângulo, tá? Então, quando eu me refiro ao cateto oposto agora, eu estou me referindo ao cateto oposto a esse ângulo aqui. Então, eu localizo o ângulo que eu estou trabalhando, no caso aqui 30, né? Quem está do lado dele? É o cateto A, tá? Então, vamos lá de novo. Seno. Seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos escrever aqui, ó. Cateto oposto, seno. É igual cateto oposto, que nesse caso aí é o cateto A, sobre a hipotenusa. Cosseno agora. Cosseno é o cateto adjacente, que nesse caso aí é o cateto B, sobre a hipotenusa. Ok? E aí a terceira razão que nós temos é a tangente. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha como é que vai ficar a tangente então, ó. Tangente vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto nesse caso aí? Ao ângulo de 30 graus? É cateto A, né? Ó, é o cateto A sobre o cateto adjacente, que nesse caso aqui é o cateto B. Pronto, aí estão as nossas três relações, ou as nossas três razões, tá? Aqui eu trouxe um triângulo para a gente visualizar melhor como que funciona a montagem dessas razões. Olha só, o ângulo aqui é o ângulo B que a gente está trabalhando, tá? Então vamos lá, seno do ângulo B. Quem é o seno do ângulo B? É o cateto adjacente
sobre a hipotenusa. Olha aqui a hipotenusa, ó, está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o lado A desse triângulo aí, tá bom? Então, tá aqui. Cateto oposto sobre a hipotenusa, seno de B. Vamos ver como fica agora o cosseno do ângulo B. Cosseno do ângulo B é o cateto adjacente. Quem está ao lado desse ângulo B? É esse cateto aqui, o cateto C, né? Então, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por isso que fica C sobre A. E, finalmente, aqui a tangente de B, que é o cateto adjacente, né? Que é o cateto oposto, perdão, sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto ao ângulo B é o próprio B, né? Sobre o cateto adjacente. Então, B sobre C. Tá certo? Entendido aí essas relações? Muito bem, então, nós estamos trabalhando aqui em relação ao ângulo B, né? A mesma relação pode ser aplicada se a gente estiver se referindo ao ângulo C. Então, no caso aqui, se eu estiver trabalhando com o ângulo C, o cateto oposto já vai ser esse outro lado aqui, ó, tá? Já muda, né? Quando eu estava trabalhando com o ângulo B, o cateto oposto era B, né? Mas como eu mudei a minha referência, como agora eu estou trabalhando esse ângulo aqui, né? Então, o cateto oposto já passa a ser o lado C desse triângulo retângulo, tá? Então, para nós trabalharmos aqui com essas razões, nós precisamos dos valores dos ângulos, tá? Então, aqui no nosso cenário, nós temos alguns desses valores. Veja, eu tenho 3 ângulos aqui, ó. O seno, perdão, 30, 45 e 60, tá? São os ângulos notáveis que nós temos, ok? Existem outros ângulos, tá? Que vão de 0 até 360 graus, né? Que é o arco trigonométrico completo, tá? Então, para cada ângulo nós temos um valor, claro, mas aqui a gente vai tratar apenas da tabela trigonométrica para os ângulos notáveis, que são esses 3 aí, 30, 45 e 60, tá? Então, por exemplo, eu quero descobrir quanto vale o cosseno de 60 graus. Vamos acompanhar aqui, então, olha só. Cosseno, né? Cosseno de 60 graus, ó. Vamos aproximar aqui. Cosseno de 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, ou seja, 0,5, né? Dividido por 2, 0,5. Então, eu já sei que o cosseno do ângulo de 60 graus vale 1 sobre 2. Se eu quiser descobrir qual é a tangente de 45 graus, por exemplo, mesma ideia, você vai procurar onde está o 45, lá em cima, né? 45, e a tangente lá embaixo, né? Então, tangente de 45 graus é igual a 1, tá? E assim vai ser para todos os outros valores. Professor, quando é que a gente vai usar esses valores aí de 30, 45 e 60? Vou mostrar para você agora nesse exemplo, acompanha comigo. Nós temos aqui o exemplo 1, que diz o seguinte, ó. A figura ao lado mostra uma viga AB. Uma viga AB de 4 metros. Então, ele está se referindo a esse segmento aqui, ó. Todo esse segmento, ele está dizendo que vale 4 metros, né? É a viga AB. Muito bem. Presa no ponto A, a uma parede vertical. Olha só, essa informação que ele deu aqui, ó, vertical, muito provavelmente é para indicar que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? A viga é mantida na posição horizontal pelo cabo de aço PQ. Então, veja, nós temos um cabo que foi esticado aqui, nessa posição, né? Formando aqui um outro segmento de reta, segmento PQ. Muito bem. Vamos continuar. De forma que P está fixo na parede,
AP é vertical e Q está no meio da viga. Olha só. Quando ele diz que Q está no meio da viga, isso aqui, pessoal, é uma informação importante para o nosso problema. Por quê? Porque se ele está dizendo que Q está no meio, exatamente no meio dessa viga, o que significa isso? Significa que esse segmento AQ, que vai daqui até aqui, né? Ele vale quanto, hein, meus amigos? Quanto vale o segmento AQ? Ora, se AB vale 4 metros, e ele está dizendo que Q está no meio da viga, então eu tenho a metade, né? Ou seja, esse segmento aí, esse pedaço de AQ, vale 2 metros. Tudo bem? Sabe-se que o ângulo APQ mede 40 metros. Então, qual é o ângulo que ele está se referindo aí, né? O ângulo APQ. Ó, para você saber onde está posicionado esse ângulo, você vai olhar, tá? Apenas um macete, tá? Uma dica. Você vai olhar na letrinha do meio, ó. Então, esse ângulo de 40 graus, ele está posicionado no ponto P, ó. 40 graus, ok? Então, ali eu tenho 40 graus. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que ele está pedindo agora. O tamanho do cabo de aço é de... Então, ele quer saber qual é o tamanho do segmento PQ. Ou seja, ele quer saber o tamanho desse segmento aqui que nós vamos chamar de X. Nós não sabemos quanto vale, mas nós sabemos que ele vale X, tá? Então veja, pessoal, vamos agora redesenhar esse triângulo para a gente ver como é que fica. Veja, tá aqui o nosso triângulo, retângulo, tá? Esse lado aqui vale 2 metros, tudo bem? Aqui é o ângulo de 90 graus. Se aqui é o meu ângulo de 90 graus, significa que esse X é a hipotenusa, tá? O que mais? Aqui nós temos o ângulo de 40 graus, tá? E são as informações que nós temos. Bom, pergunta, nós vamos utilizar o seno, o cosseno ou a tangente para resolver essa razão trigonométrica aí? Qual desses ângulos nós vamos utilizar? Vamos supor que eu estou em dúvida no assunto, eu não sei qual razão trigonométrica usar. Eu vou começar aqui usando o seno, tá? Vamos até colocar aqui o seno já do ângulo, tá? Seno de 40 graus. Vou usar o seno de 40 graus. Eu não sei se exatamente é essa a razão, mas eu vou tentar usar ela. O seno, eu sei que é o cateto oposto. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo de 40 graus? Ora, é o 2, né? É 2 metros. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é x. Então, veja, eu tenho algumas informações aí que eu consigo trabalhar. Eu tenho ali ó, o valor de 2 metros, tá? Se eu tivesse usado, por exemplo, olha só, eu vou usar agora o cosseno de 40 graus. Cosseno de 40 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Hipotenusa eu já sei que é x, né? Mas quem é o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus? Qual é o valor que está ao lado do ângulo de 40 graus? Então, olha para o triângulo agora e tenta ver se tem algum valor ao lado desse ângulo de 40 graus. Olha só, nós não temos nada aqui nesse lado do triângulo. Então, eu não tenho um dado para colocar aqui nessa razão. Entenderam por que eu tenho que usar o seno e não o cosseno? Tá?
Com o cosseno, eu não tenho a informação para trabalhar. Eu não tenho nada na adjacência desse ângulo de 40 graus. Diferente do seno. O seno, no cateto oposto ao ângulo de 40 graus, eu tenho o valor aqui de 2 metros. Ó. Então, eu tenho um dado para trabalhar, né? E x é a hipotenusa que eu preciso encontrar, tá bom? Eu fiz esse comparativo, tá? Justamente para você entender quando que você vai usar seno, quando você vai usar cosseno e tal, tá bom? Bom, então a gente já decidiu que vai ser seno, beleza. Agora nós precisamos descobrir quanto vale o seno de 40 graus, né? O seno de 40 graus, nesse caso aqui, foi dado no problema, ó. Seno de 40 graus, 0,64. Então, beleza, show de bola. Já que ele deu o valor, vamos substituir aqui. 0,64 igual a 2 sobre x, tá? A gente nunca escreve, mas você já sabe que aqui embaixo desse 0,64 existe o valor 1, né? Então aqui, pessoal, nós temos uma proporção. Como é que a gente resolve a proporção? Multiplica os elementos que estão aí nas diagonais, né? Produto dos meios pelos extremos. Então eu vou multiplicar 0,64x, né? Igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então eu tenho x igual a 2 dividido para 0,64, ok? Então aí está a nossa razão, onde o valor de x é igual a 3,125 metros, tá? Ou seja, a hipotenusa aqui do nosso triângulo retângulo, né, vale 3,125. Vamos ver aqui as alternativas, então? Então, o tamanho do cabo de aço é de 3,125, letra D. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar aí com as razões trigonométricas, tá? Então, vejam, é muito comum a gente ter dúvida na hora do exercício de qual razão utilizar. Será que eu uso seno? Será que eu uso tangente? Será que eu uso cosseno? Tá? Você vai tomar a decisão de qual razão utilizar com base no que for dado ali no triângulo. Então, se o triângulo te der um cateto oposto, por exemplo, que foi o caso aqui, né? Ele deu aqui o cateto oposto igual a 2 metros, aí você, vou usar o seno, né? Porque eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, se você vê que no triângulo ele deu o cateto adjacente, aí você já sabe que você vai utilizar o cosseno, né? Porque o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá bom? E da mesma forma a tangente, tá certo? Vamos lá para o exercício de número 2 agora. O exemplo 2 aí, onde nós temos o seguinte, veja. Mário deseja construir uma rampa para acessar a garagem de sua casa. Sabe-se que a distância entre o início da rampa e a parede da garagem é de 2,5 metros, conforme a figura. E a inclinação da rampa será de 30 graus com a horizontal. Muito bem, muito bem. Vamos analisar aqui a nossa figura, tá? Veja, nós temos um ângulo de inclinação 30 graus que foi dado, tá? Temos aqui a nossa hipotenusa, que eu vou chamar de x. E essa hipotenusa é o que está sendo pedido no problema, tá? Aliás, antes da gente fazer essa análise, vamos aqui ver o que está sendo dado no problema, né? Então veja, ele deu aqui o seno, né? Deu o cosseno e deu a tangente do ângulo de 30 graus. Beleza, já deu algumas informações importantes que nós iremos precisar, né? Então aqui são as alternativas. Vamos voltar aqui para o problema, né? Então, ele quer saber qual o valor da hipotenusa. Como é que eu sei disso?
Ele disse aqui na questão, ó, a extensão dessa rampa. Opa! Então, no caso aqui, a rampa, ela está representando a hipotenusa. Como assim, professor? Então, vamos voltar aqui para os conceitos, né, que nós temos sobre o triângulo retângulo. Então, aqui está o triângulo retângulo. Olha só. Aqui é a rampa, tá? Aí está a rampa. Aqui está o ângulo de 30 graus, que foi dado, né? Muito bem. Está aqui o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um cateto, que vale 2,5, tá? E esse lado aqui, ó, ele não foi dado nenhuma informação nesse lado aí do nosso triângulo, que é justamente essa parte aqui, ó, tá? Aqui não tem nada, não foi dado nada ali. Aqui é que você vai decidir qual é a razão que você vai usar. Você vai usar seno, cosseno ou tangente para encontrar o valor dessa rampa, o valor de x. E agora, como é que você vai trabalhar essa questão aí? Então eu vou decidir aqui usar o seno. Eu vou usar o seno de 30 graus então, beleza. Seno de 30 graus eu sei que é o cateto, cateto oposto, perdão, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é x, né? Mas quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Quem é o cateto oposto? Veja, eu não tenho nenhuma informação para o cateto oposto, não tenho nada, tá? Então, significa que o seno ele não serve para resolver esse problema. Vamos testar o cosseno agora? Cosseno, vamos lá. Cosseno de 30 graus agora. Cosseno é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui? Que está do lado do ângulo de 30 graus? 2,5. 2,5 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o que eu quero descobrir, né? Então veja, tá bem melhor assim, não tá? Por quê? Porque agora eu tenho informação ali para trabalhar. Eu tenho o 2,5. Com o seno, eu não teria esse valor. Entenderam? Então, nesse caso aqui, vamos trabalhar com o cosseno de 30 graus. Mas quanto vale o cosseno de 30 graus? Ele deu aqui no comando da questão. Cosseno de 30 graus, 0,86. Então, esse é o valor que a gente vai trabalhar. 0,86. No lugar de cosseno de 30, você coloca 0,86. Igual a 2,5 sobre x. Pronto. Agora é só correr para o abraço, né, pessoal? Nós temos aí uma proporção. Proporção você já sabe como é que resolve. Produto dos meios pelos extremos, tá? Então vai ficar 0,86x igual a 2,5 vezes 1, que é o próprio 2,5, tá? Aí você isola aqui o valor de x, que dá 2,5, sobre 0,86. Então vai ficar 2,5 dividido para 0,86. X é igual a 2,9 metros. Muito bem. 2,9 metros. Então esse foi o valor que nós encontramos aqui. O valor da rampa, né? 2,9 metros. Então vamos escrever aqui. 2,9 metros é a distância que esse carro vai ter para percorrer até chegar no topo ali da rampa. Aí, beleza, você chegou aqui nesse valor de 2,9 metros, né? Mas vejam que nas alternativas a gente não tem exatamente esse valor, tá? Então a gente vai ter que fazer uma interpretação aqui nas alternativas também, tá? A letra A você já sabe que não dá, né? A letra A está bem distante de 2,9
2,9, que foi o que nós encontramos, né? 2,9 metros. Então A não serve, B também não serve, né? 1,75 está muito longe. A letra E, ó, a letra E passou, 3,5 é maior que 2,9, então não serve. Aí ficou aqui entre C e D. Na letra C nós temos 2,58 e na letra D nós temos 3 metros. Qual é o valor que mais se aproxima aí? 2,58 ou 3? É claro que é 3, né? Porque 3 está mais próximo de 2,9 do que 2,58. Então a alternativa mais adequada aqui, para esse caso, é a letra D, certo? Pessoal, então aí está a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!